Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Pergunte ao Policial. Recentemente foram postadas muitas situações aí com referência aos casos que estão ocorrendo de protestos na Virgínia. Primeiramente eu gostaria de agradecer profundamente a todos os moradores da região da Virgínia que estão apoiando essa movimentação. É uma demonstração extremamente justa e extremamente clara das capacidades da população quando ela se une. Você reúne 22 mil pessoas para fazer um protesto específico para garantir o seu direito de defesa é um exemplo muito grande que todos nós estamos levando para casa. Isso daí é o que nós devemos estar absorvendo para que nós tenhamos a nossa sociedade também unida. Por que eu falo unida? Porque isso é uma coisa que infelizmente está faltando muito para nós. Nós entramos em um movimento, em uma situação que parece que nós estamos em um efeito parafuso. Nós não saímos daquilo. E o que eu falo? Eu falo no tocante às reclamações. Nós temos muitas reclamações a fazer, nós sempre gostamos de achar um culpado, né? As pessoas parecem que vivem disso, né? Ou é um mártir, né? Coitado, oh meu Deus, ou é um culpado, oh um isso ou aquilo. E, logicamente, quando você fala de segurança pública, o método mais fácil que você tem é culpar a polícia, lógico, né? É quem está na linha de frente, é quem está na ponta da lança ali, então é muito fácil você estar culpando a polícia, é maravilhoso. E quando nós vemos algum tipo de exemplo positivo, como é o que aconteceu no caso dos xerifes do estado da Virgínia, nossa, aí é maravilhoso, aí a gente sente um orgulho ainda maior, a gente olha, nossa, a gente saboreia aquilo, porra, como eu queria que a nossa polícia fosse assim. Pois é, então para que a nossa polícia seja assim, nós precisamos fazer o que? Nós precisamos entender também um pouco de como funciona a nossa polícia. Por que a nossa polícia não é assim? Já começa por aí. Você sabe como funciona a sua polícia? A sua polícia. Não estou falando a polícia do governo. Como assim a polícia do governo? Como assim a minha polícia? Porque a polícia, ela é sua. Assim como o governo, ele é seu também. As pessoas que estão no governo hoje, de qualquer estado, de qualquer região, de qualquer país que seja, elas, qualquer país é complicado, tem uns paizinhos aí que é crítica a situação, né, como a gente já viu. Mas o que acontece? Essas pessoas, quando elas ocupam essas cadeiras, elas estão lá por quê? Porque elas foram eleitas como representantes de quem? Do povo. E isso daí foi feito através do quê? Através de votações. Então, se você não está satisfeito com os resultados que você tem tido, né, veja bem qual foi o candidato que você votou. Veja quais foram as propostas que ele fez, veja se ele está cumprindo ou não, e entenda de uma maneira mais coerente o porquê que muitas coisas não estão acontecendo de acordo com aquilo que você gostaria. Uma coisa que nós precisamos entender primeiramente é que o governo ele vai fazer tudo aquilo que os seus candidatos eleitos propuserem. O nome diz, por isso que ela tem o nome de governo. Ela vai governar, ou seja, se você está desgovernado, você vai governar. E é daí que vem a expressão, governado e desgovernado. Então, pessoal, quando nós escolhemos alguém para nos representar, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso. Bom, o que eu quero também estar mostrando para vocês é que não é brigando que nós chegamos em qualquer lugar. Se você, por exemplo, observar dois cachorros brigando, eles ficam ali naquele bolo e eles não vão para frente. Ao contrário de quando você vê dois cachorros caminhando. Muitas vezes você vê ali, ó, estão ali em passo rápido, ali, os dois cachorros ali, podem ali estar se engalfinhando talvez ali, né? Mas os dois estão andando, os dois estão seguindo um rumo, os dois estão trilhando um caminho. Diferente de quando eles estão brigando. Quando eles estão brigando, eles ficam ali naquele efeito parafuso, ninguém vai para lado nenhum, né? Os dois ali saem, cada um ali quebrado do seu jeito, um para cada lado ali, né? Depois quando sai. Então qual que é o resultado disso? Nenhum. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é um exemplo prático de que quando as pessoas querem, elas conseguem ter bons resultados. Um dos resultados é isso daqui, ó. Olha a canequinha de quem? Da Polícia Civil. Eu sou policial militar e muitas vezes eu tomo um cafezinho aqui, ó, na canequinha da Polícia Civil. Por quê? Porque eu tenho um excelente relacionamento com policiais civis. Por que eu tenho esse bom relacionamento com policiais civis?
Porque qual é o motivo de eu ter um mau relacionamento com eles? Porque eles me trataram mal quando eu cheguei lá? Porque eu fiquei 2 horas na delegacia por causa disso, por causa daquilo? Senhores, primeiramente nós precisamos entender o porquê que eu fiquei 2 horas na delegacia. Por que que aquele policial civil está me tratando com desdém? Por que que eu chego ali com preso, com detido, e ele, putz, já faz aquela cara, nossa, já veio trazer essa encrenca. Por que que ele faz isso? Nós precisamos entender também o porquê que isso acontece. E por que que eu preciso entender o que que acontece com a Polícia Civil? Porque não é a Polícia Civil do governo que está brigando com a Polícia Militar, não. É a minha Polícia Civil. É a Polícia Civil da minha cidade, é a Polícia Civil do meu estado. E eu preciso que a minha Polícia Civil esteja como? Esteja trabalhando com estrutura, esteja trabalhando com satisfação. Qualquer empresa de sucesso sabe. O seu primeiro cliente é o seu funcionário. Se o seu primeiro cliente, que é o seu funcionário, não está contente, não está trabalhando satisfeito, não está defendendo a sua empresa, aí tá complicado. Aí você pode ter certeza absoluta que a tua gestão tá um pouco crítica. Então, além desse bom relacionamento com a Polícia Civil, eu mostro que não adianta você ficar ali se atritando. Entenda quais são as dificuldades deles, entenda quais são as dificuldades das pessoas, para que você possa estar fazendo o quê? Auxiliando, ajudando. Quer um outro exemplo? Tá aqui, ó. Olha só, você conhece essa canequinha aqui? Do folclore tirado da bunda? Conhece? Pois é, canequinha do César Melo. Do César Melo? Porra! Aquele cara odeia isso, aquele cara odeia aquilo, aquele cara é um autoritário, aquele cara não sei o que, aquele cara não sei o que lá. Você sabe o que é aquele cara? Já fui conversar com ele? Eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Nós fizemos aquele vídeo, eu conhecia ele de muitos anos atrás, né? Graças a essas situações, acabamos ali, né, conversando novamente. Então, o que acontece? Entenda qual é o posicionamento dele, entenda o que levou ele a estar falando muitas coisas do que ele fala. Ele está mentindo no que ele fala? Não está. Se você, servidor público, já precisou de algum serviço público, e é óbvio que precisou, você sabe muito bem como que é. É complicadíssimo. Então o que adianta eu ficar me atritando, brigando com o César Melo? É óbvio que não. O que eu vou procurar fazer? Vou procurar ajudar ele. Porque é o óbvio que se faz quando nós queremos que a nossa sociedade caminhe, quando nós queremos que a nossa sociedade tenha ordem e progresso, não só escrito na bandeirinha, mas especificamente que se cumpra aquilo, você precisa ajudar as pessoas. Então é óbvio que eu não vou ficar falando mal do cara. É óbvio que não. É óbvio que eu vou procurar fazer o quê? Entender e auxiliar ele. Se ele me perguntar, ô Jean Costa, por que a polícia fez isso? Eu vou ter o maior prazer em auxiliar, eu vou ter o maior prazer em ajudar ele. E se ele chegar de uma maneira errada, porque a polícia não sei o quê, entenda primeiramente quais foram os motivos que levaram ele para ter essa opinião. E não fique ali já batendo, já quebrando, já querendo, sabe, criando um preconceito sobre aquilo. Não. Se ele está ali externando alguma insatisfação, essa insatisfação ela tem algum motivo. Procure entender qual é esse motivo. E não simplesmente estar ali entrando em atrito. Não é. Depois dessas situações que ocorreram na Virgínia, nós vimos inúmeras pessoas falando da polícia. Porque a polícia de lá isso, a polícia de lá aquilo, e a nossa polícia é terrível. Mas você sabe como funciona a polícia deles? Você sabe como funciona a nossa polícia? A nossa polícia, que eu falo, é a nossa polícia, a minha polícia, a sua polícia. Os policiais, eles não nascem dentro de uma fábrica do governo. Como que nasce o policial? Não, o policial nasce o seguinte, você bota um suco de gente numa forma, né? Você bota ali um suquinho de gente numa forma, você espera uns diazinhos, nasce o policial, ele já nasce pronto, ele não tem infância, ele não passou por colégio, ele nada disso. Nada disso. Ele já nasce pronto, é uma forminha. Nasce pronto o policial ali. E daí, como esse policial é do governo, é colocado um chip nele, e daí ele vai trabalhar estritamente como o governo manda. Tem um controle remoto ali, ele trabalha exatamente como isso. É assim que funciona? É lógico que não é. Se nós temos problemas com policiais, é porque esse policial, ele veio da onde? Ele veio do nosso povo. Ele veio do meio. Ele estava ao seu lado quando você era criança.
Ele estudou muitas vezes no colégio que você estudou. E pela série de combinações da vida, cada um teve o seu caminho trilhado de uma maneira diferente. Cada um foi seguindo a sua vida. E o que acontece? Quando você começa a simplesmente denegrir a imagem da polícia, porque a polícia isso, a polícia aquilo, sem ao menos entender o que levou a polícia a estar tendo esse tipo de atitude, aí infelizmente a gente cai num senso comum muito fácil. E o senso comum não é uma coisa que pode estar habitando esse mundo dos CACs. O mundo dos CACs são pessoas que, como eu já falei, têm um entendimento diferenciado, têm uma concepção diferenciada, têm um nível de educação diferenciado e precisa efetivamente ter um nível de compreensão maior. Quando eu vejo ali muitas pessoas falando isso, falando aquilo, você pode ter certeza absoluta, como eu já falei, às vezes nem um estilinho o cara tem, mas adora ficar falando besteira. E quando é uma pessoa esclarecida, ou seja, quando é uma pessoa que já tem um entendimento, quando é uma pessoa que já tem uma grande informação e ainda assim tem esse tipo de rusga pela polícia, você precisa entender o que motivou ela para isso. Mas o que acontece? A pessoa também que tem esse tipo de opinião contrária, a pessoa que, nossa, adorou ficar falando mal da polícia, porra, que maravilha, pois é. Essa pessoa muitas vezes ela pode ter ali um bom conhecimento para a área específica de atuação dela. Por isso, muitas vezes ela é uma pessoa de sucesso, por isso, muitas vezes ela é uma pessoa que se destaca na posição que ela tem. Mas ela não conhece a atividade policial, não conhece muitos caminhos que a atividade policial de cada região exerce. Então, quando fizeram todo esse alarde, né, essa parabenização da polícia, né, pô, eu fiz alguns contatos, né. Tenho alguns amigos que são policiais lá nos Estados Unidos, foram bem inteligentes, aliás, né, se mandar. Então, eu tenho alguns contatos lá e recebi alguns e-mails, recebi alguns insights direcionando, né, onde eu poderia estar tendo o maior número de informações sobre isso. Aliás, quero mandar um grande abraço aí para o pessoal lá da polícia de Montgomery, né, e também para o pessoal da polícia de Dakota, né, respectivamente. O Aguilar trabalha em Montgomery e o Tadeu trabalha em Dakota, então, pô, o pessoal se deu super bem. Um grande abraço para vocês lá, obrigado, pessoal. Mais ao Tadeu que mandou bastante informações. Ao Aguilar, pô, um cara fez escola da PM comigo aqui, inclusive, né? A gente patrulhava lá no meio do centro ali, andando, e ele falou, né, dessa situação dele, que ele iria para lá pelo fato de ele ter a dupla cidadania. Então, pô, não tem nem o que falar. O cara 10 está fazendo um excelente serviço lá. Então, para nós entendermos um pouco, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha nas informações oficiais do governo. O que acontece? Quando nós falamos da polícia da Virgínia, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando normalmente dos xerifes. Mas o que são os xerifes? Os xerifes são o departamento de polícia local deles. São o departamento de polícia municipal deles. Polícia municipal deles. Será que você já não ouviu alguma coisa falar sobre isso? Pois é. Então, né, já começa por aí. Então a polícia municipal deles, ou seja, o departamento local, o departamento dos xerifes, eles têm uma particularidade interessantíssima. Eles são eleitos a cada 4 anos. Exatamente. A polícia lá, quem faz a aplicação da lei local, eles são eleitos a cada 4 anos. Então você acha que, tendo que participar de uma eleição a 4 anos, como que você acha que vai ser esse policiamento? Como você acha que vai ser o entendimento da população? Sendo que quem vai votar para que ele tenha aquele policial ali é a própria população. Como você acha que vai ser isso? Você acha que ele vai falar assim, não, eu odeio a população. Não, eu vou sair no braço com todo mundo. Você acha que alguém que vai ser eleito vai ter qual postura? Vai ter qual entendimento sobre a polícia? É lógico que ele vai trabalhar de acordo com o que a população quer. É óbvio. É óbvio que ele tem essa autonomia. Por quê? Porque ele é um cargo eleito, ele é um cargo eletivo, ele é diferenciado. Se ele brigar com o sistema, digamos assim, é bonitinho para ele, é útil para as próximas eleições dele. Você acha que essa imagem não vai correr as próximas eleições? Não, porque eu não sei o que. É lógico que vai correr. E está errado isso? Não.
É isso que deveria ser feito. Sabe? Quando você elege alguma pessoa, você está colocando aquele, você está colocando representantes seus. Mas o que, que acontece? Todo o Estado, infelizmente, acabou caindo num conto. Porque colocaram quem? Colocaram uma pessoa que hoje está demonstrando que não é aquilo que eles gostariam que fossem. Tanto que estão fazendo o quê? Estão tendo que ir para as ruas ao invés de estar em casa comendo hambúrguer, né? Alimentando, né? Estão tendo que ir para as ruas, né? De maneira pacífica, de maneira ordeira, de maneira controlada, de maneira exemplar, estão fazendo isso daí. Né? Estão discursando, estão conversando, estão comentando, estão mostrando a força que o Estado da Virgínia tem. E quando eu falo Estado, eu falo a população. Se eles não gostaram, se eles infelizmente estão numa contrapartida daquilo que eles elegeram, eles foram para as ruas e eles mostraram que é o seguinte: elegemos você, mas você está fazendo errado. Não é assim que a gente quer. Excelente! Essa é a maneira correta de fazer isso. Mas o que acontece? A população se uniu. Ah, mas a polícia também se uniu. É lógico que ela se uniu. Ela vai ser eleita pela população. Se ela não se unir, ela dançou. As próximas eleições vai ter outro cara lá. Isso é óbvio. Então, ou seja, pessoal, vocês não podem ser inocentes a ponto de acreditar que a polícia ela vai ficar do lado da população se não tiver algum benefício específico para isso. Ah, mas porra, você está falando o quê? Então, se fosse ao contrário, a polícia não ficaria dizendo... Ué, basta você ver qualquer local que é dominado pela tirania. Basta você ver qualquer local em que as pessoas são eleitas de uma maneira meio fraudulenta, de uma maneira meio estranha. Olha quantos países nós vemos que se encaixam nessas condições. Então o que acontece? Quando você é eleito por alguém, você está subordinado àquela pessoa. Você vai fazer aquilo que aquela associação, que aquela entidade, que aquela legislação, seja lá o que for, se você foi eleito, até mesmo nas profissões, aí, nas áreas particulares, se você foi eleito para algum cargo, obviamente você vai ter que fazer um serviço que corresponda àquela vontade popular, ou seja, algo que responde à vontade de todos. O que acontece conosco? Nós não somos assim. No Brasil é diferente. No Brasil, nós não temos esse cargo eletivo para as polícias. E mesmo lá também acontece algo bem similar ao que acontece aqui no Brasil também. Similar que eu digo, porque existem vários tipos de departamento. Nós temos, por exemplo, o Departamento de Polícia Estadual da Virgínia. Então não são somente os xerifes, não é somente a polícia municipal deles, não são somente os departamentos locais deles, não. Eles também têm a polícia estadual. A polícia estadual, ela está diretamente subordinada a quem? Ao governo também. Então, ou seja, eles também têm a polícia do governo. Como a polícia do governo? A polícia do povo, a polícia eleita. A polícia eleita através do governador. O governador, ele vai estar delegando daí as ordens para a polícia. E por que o governador faz isso? Porque o governador foi eleito por quem? Pela população. Ou seja, você tem um círculo, você tem um ciclo do que acontece. Vamos colocar, ao invés de fazer, vamos colocar uma pirâmide. Então você tem a população, você tem o governo e você tem a polícia. A população é quem vai colocar o governo ali. A população. Não é o governo que chega, não, isso aqui é tudo nosso. Não, não é. A população coloca o governo. O governo vai delegar para a polícia. A polícia vai atender a população. Ou seja, existe um triângulo, existe um ciclo. E nesse ciclo, você tem toda a responsabilidade por abastecer ele. Porque é você, cidadão, quem vai estar colocando os governantes ali. E os governantes, que são uma representação da população, uma representação do povo, vão delegar ordens e missões para quem? Para a polícia. Para que a polícia defenda os interesses de quem? Da população. Ah, mas a polícia não está defendendo o meu interesse. Se a polícia não está defendendo o seu interesse, é porque
adivinhe, na hora de você fazer a sua escolha, na hora de você fazer a sua votação, eu não sei com o que você votou. Talvez você tenha votado em vez do cérebro, talvez você tenha votado com o folclore tirado da bunda. Talvez seja isso. Ou seja, a polícia vai cumprir aquilo que os seus governantes ordenarem, porque os seus governantes foram eleitos pela maioria popular, pela maioria dos votos. Então, pessoal, quando eu falo para vocês que nós precisamos ter um correto entendimento, uma correta aplicação da lei, é por quê? Porque nós estaremos executando aquilo que os governantes mandarem, porque esses governantes estão ali graças à população. Entendeu, senhores? Então eu sei que é uma situação complicada, porque toda vez que algo confrontar aquilo que vocês não gostariam que tivesse sido feito, automaticamente vocês vão brigar com quem? Com a polícia. Vocês vão ficar chateadinhos com quem? Com a polícia. Porque é muito mais fácil você identificar o policial. O policial é a pessoa que está ali ostensivamente fardada. É a pessoa que está ali efetivamente fazendo esse serviço. Então é muito mais fácil você focar nessa pessoa do que você saber quem são os legisladores. Cite rapidamente 5 legisladores da sua cidade que você conhece. Do seu estado. Cite 5. Não 10, não 20, 5. Só 5. Tá bom, 3. Pessoas que estão voltadas para a legislação. Pessoas que estão voltadas ali, ó, para estar escrevendo um conjunto de regras para que os governos assinem para que seja aplicado pela polícia. Cite 2. Cite 2. Quem são 2 legisladores locais seus? Se você souber o nome dos 2, se você souber o e-mail, se você souber, já pediu demais já, o e-mail do gabinete, nossa, já pediu demais. Se você souber o telefone, né, do gabinete, já pediu demais. Então, ou seja, nós não cumprimos a nossa parte, nós não cumprimos a nossa responsabilidade como cidadão e nós cobramos especificamente o quê? Os resultados. Então, ou seja, nós não acompanhamos esse ciclo, nós não acompanhamos. Então, nós não entendemos como sequer funciona a nossa polícia. Vocês acham que a polícia é livre para fazer o que bem quer, o que bem entende? Não, não é. A polícia está diretamente subordinada a quem? No Brasil, a polícia está diretamente subordinada ao governo e não a um cargo eletivo. Vou dar um exemplo para vocês. Para vocês terem uma ideia de como a nossa polícia ela é diretamente travada às ordens do governo, nós obedecemos o regulamento disciplinar do Exército, o RDE. A Polícia Militar ela obedece o RDE. Tudo que eu estou falando aqui, antes que alguém já entre em pânico, ai meu Deus, olha o que ele está falando. Tudo que eu estou falando aqui está no site, é de domínio público. Qualquer um pode ver. Não são segredos da polícia, não são, oh meu Deus, ele está falando coisas que não pode falar. Não, não é, não tem nada disso. A única coisa que eu estou falando aqui é mostrando para vocês o que já está escrito, o que o próprio governo divulga nos seus sites. E uma dessas coisas qual é? É como a Polícia Militar é subordinada. E ela é subordinada ao regulamento disciplinar do Exército. E por que isso acontece? Por que ela é subordinada ao Exército? Porque no Brasil está escrito ali constitucionalmente que as polícias militares são a força reserva, né? É a unidade reserva do Exército, é a tropa reserva do Exército. Então ela está diretamente subordinada aqui ao regulamento disciplinar do Exército, ao RDF. A polícia da sua cidade, do seu estado, no caso, ela é subordinada ao regulamento disciplinar do Exército. Isso por força de lei. Não é porque a polícia acha legal, não é porque a polícia acha bonito. É porque por força de lei ela está subordinada a isso. E daí o que nós vemos aqui? No regulamento disciplinar do Exército, nós temos lá no seu artigo 3º, no seu parágrafo 2º, está bem claro, ó, subordinado é obrigatório todas as provas de respeito e deferência para com os seus superiores hierárquicos. Quem é o superior hierárquico da polícia? É o governo. Então nós estamos o quê?
Nós estamos diretamente subordinados ao governo. Aqui não está escrito que a polícia militar pode tomar partido em situações e sair no palco o governo se assim não está escrito isso. Não está escrito isso. Ou seja, a nossa polícia é diferente da polícia deles. Você sabia disso? Não, talvez você não soubesse. Mas o que aconteceu? Mas você achou bonito falar mal da polícia. Você achou legal, você achou interessante culpar a polícia. Só que o que acontece? A polícia é subordinada àqueles que você elegeu. Ah, mas eu não votei nesse cara. Você não, mas a maioria popular votou. Então daí o que acontece? Se você está brabo, se você infelizmente está descontente, você precisa expressar o seu descontentamento sim, com aqueles que votaram errado. E talvez você também tenha que explanar o seu descontentamento com aquela pessoa que quando você abre a porta do banheiro você vê naquele quadradinho que se chama espelho, que é você mesmo. Talvez você não tenha feito toda a parte que você precisava. Talvez você não tenha feito tudo aquilo que você podia para que você impedisse que outras pessoas votassem nesse governo que nós temos. Se você não está contente, você fez toda a sua parte? Você brigou o quanto você podia? E quando eu falo brigou, já bem, eu não estou falando de sair na porrada, não é nada dessas ridicularidades. Eu estou falando de conversar. Você conversou com as pessoas que votaram para que você tivesse esse governo que você está insatisfeito? O que você fez para isso? E quando eu falo governo, eu não estou falando só o governador, estou falando o conjunto da obra. Então não adianta você ficar bravo, não adianta você ficar questionando, não adianta você ficar puto dos cornos, sendo que o governo está ali eleito por você. Você votou no governo. O governo legislou, a polícia vai executar. Não adianta você ficar brabinho com a polícia. Se você acha que a polícia tinha que ter uma postura diferente, então isso daí precisaria estar onde? Na legislação. E não está. Então, senhores, é uma situação bem complicada. Bem complicada. E sabe o que é mais difícil? É muito difícil nós admitirmos a nossa parcela de culpa nisso. É muito difícil isso. Mas estamos em uma nova era. Já modificamos a nossa presidência, por exemplo. Começa aí. Só que quem já trabalhou numa festa, quem já coordenou uma festinha, coisinha simples, nada demais. Você sabe que você precisa das outras pessoas para que tudo saia direito. Você precisa do seu fornecedor, você precisa das demais pessoas que vão estar compondo aquela festa ali, para que você consiga efetivamente ter sucesso. Caso contrário, se você for uma pessoa legal, se você for um excelente governador, mas se você tiver um fornecedor ruim da sua festinha, se você tiver fornecedores ruins, a sua festinha vai ser um fiasco. Você vai pedir, quando você é empresário, você sabe muito bem. Você conhece o que é você pedir algo e não ser feito. Isso é terrível. Pois é. Por isso que não adianta você ser uma pessoa excelente se você não tiver uma equipe excelente. Só que quando se trata de governo, a sua equipe você nem sempre forma. A um ou outro ali você consegue realmente estar puxando, você consegue estar delegando essas funções. Mas a grande maioria, diga-se de passagem, uma maioria nacional, ou seja, todos os participantes dessa festa, são eleitos pelo povo. Então, pessoal, nós precisamos conhecer a nossa legislação. Nós precisamos conhecer a nossa polícia. A nossa polícia que está de mãos atadas graças ao seu voto. Se você votou erroneamente, você só vai estar colhendo os frutos disso hoje. Você semeia e você tem a colheita. Isso é óbvio. A vida é muito enfática nisso. Não pense que você vai simplesmente escolher um cara porque você acha legal a proposta dele para tal coisa. Mas e o restante das propostas? Você precisa escolher um conjunto da obra. Caso contrário, a situação vai ser bem crítica para você e para todos nós. Portanto, antes de vocês ficarem pegando os folclores tirados da bunda, é importante que os senhores conheçam a legislação específica de cada polícia. E só para deixar bem claro, mesmo na Virgínia, eles também
tem a polícia estadual deles. Olha só que maravilha. Olha lá, tem helicóptero, tem cachorro, tem gente brincando com bichinho de pelúcia. Mas quando você abre aqui o site, você vê o que primeiramente? Disciplina. Ou seja, a polícia lá, estadual também está subordinada diretamente ao governo. Portanto, senhores, a polícia estadual é diferente da polícia municipal, ou seja, é diferente dos xerifes. E outra coisa, nada impede que a pessoa declare o que bem entende lá e depois sofra represálias. Ah, não, isso não acontece. Não acontece? Você tem certeza? Veja a cena dos próximos capítulos. Como ele é um cargo eletivo, talvez realmente ele não tenha problema. Talvez realmente esteja tudo bem, talvez realmente esteja tudo certo para ele. Ele vai ser eleito novamente. Né? Se, por exemplo, o governo não gostar do que ele está fazendo, não tem problema. Se a população gostou, a população vota nele e ele permanece ali. Agora, quando você trata de outro tipo de polícia, com outra legislação, uma legislação que deixa você amarrado, bom, aí sinceramente nós precisamos da sua cooperação para que a nossa polícia, a minha, a sua polícia, faça um serviço a contento, faça e cumpra aquilo que você quer. Caso contrário, pessoal, um brinde